Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre hipertensão. Já tivemos aqui um relacionado com colesterol. Se não ouviu e tem curiosidade sobre este tema, vá ouvir. Temos sempre assim, alguns temas associados com coisas muito específicas e este é um desses casos. Perguntam-me muitas vezes o que é que pode fazer bem, atenção ou não, quais é que são os fatores de risco, etc. Então eu acho que é sempre importante percebermos que existe uma tendência nas mulheres para haver um bocadinho mais hipotensão, mais ou menos até a idade da menopausa, e que depois o fator da idade vai fazer com que haja uma tendência ao contrário, para desenvolvimento de hipertensão. Mas claro que isto pode acontecer muito antes e é por isso que é importante também falarmos sobre isso, ou mesmo que não aconteça antes, esperemos que também não venha a acontecer mais tarde. Mas então vou explicar-lhe um bocadinho o que é a hipertensão, porque é que ela acontece, o que é que nós podemos melhorar e também desmistificar uma coisa muito importante que eu acho que é, quando falamos de hipertensão nós temos um bocadinho a mania de dizer eu uso menos sal para cozinhar, mas na verdade cerca de 70%, as estatísticas andam mais ou menos nestes valores, claro que depende de país para país, mas cerca de 70% do sal que nós consumimos vem de produtos embalados e não do sal que nós adicionamos aos alimentos para cozinhar. Portanto, na verdade, o que nós devemos fazer não é reduzir o sal que nós usamos para cozinhar, mas queremos reduzir o sal que ingerimos através da alimentação, deveremos sim repensar os alimentos que nós trazemos para casa e que já estão embalados e que podem trazer esse sal acrescido, não é? Portanto, esse sim deveria ser a nossa principal preocupação, mas já vamos lá mais à frente falar sobre isso. Então, basicamente nós temos 2 tipos de hipertensão. Temos uma hipertensão mais primária, que é essencial, que não tem necessariamente uma causa única identificável e que tende a desenvolver-se gradualmente ao longo dos anos, e os fatores que vão contribuir para esta hipertensão primária são uma história familiar, portanto, porque ela tende a ser hereditária, a questão da idade, como dizia, portanto, normalmente a partir dos 50 anos nós temos aqui uma tendência maior, não necessariamente por ser associado à idade em si, mas pelas alterações hormonais que tendem a causar esta propensão. A questão do género, nós sabemos que os homens têm um maior risco de desenvolver hipertensão até cerca de 64 anos e que após os 65 as mulheres são mais propensas. Depois, as raças, os afrodescendentes, são geralmente mais propensos de desenvolver hipertensão, mas não só, portanto os problemas cardiovasculares nos afrodescendentes são muito mais comuns, mas até o que nós conseguimos identificar é que aparecem estes problemas muito frequentemente em idades mais jovens e com grande gravidade, com maior gravidade. Um estilo de vida sedentário, obviamente, vai promover também um maior risco de desenvolvimento de hipertensão, uma alimentação pouco saudável, sobrepeso e obesidade são grandes fatores e também o consumo excessivo de álcool, o tabagismo e um stress muito exacerbado. Claro que hoje em dia, se nós pensarmos, todos nós temos stress, muitas vezes temos stress e muito, mas a verdade é que estamos a falar de stress exacerbado, trabalhar sempre sob pressão, se calhar ter muito stress em casa, portanto não haver quase um porto seguro, uma altura que dê para descansar, e isso sim é que acaba por ser um comportamento de risco, não é? Aquela questão de ter um stressinho saudável que todos nós acabamos por ter. Depois temos uma hipertensão secundária, que é a forma de hipertensão que é causada por uma condição subjacente que nós conseguimos identificar, que normalmente são as doenças renais, assim as mais comuns, que podem levar a uma acumulação de líquidos e isso vai levar a um aumento da pressão arterial. Também a apneia obstrutiva de sono com interrupções da respiração durante o sono que podem aumentar a tensão arterial, o uso de alguns medicamentos como os anticoncepcionais, a pílula, não é? Anti-inflamatórios não esteroides, descongestionantes e antidepressivos também, o abuso de substâncias como drogas, cocaína,
sobretudo, podem causar aqui um aumento de tensão arterial, e são realmente alguns comportamentos que nós devemos ter em atenção. As doenças vasculares congénitas também, alguns defeitos congénitos nas artérias principais podem afetar a circulação sanguínea e, portanto, também causar aqui uma tendência para um aumento da pressão arterial. Condições cardíacas, como defeitos nas válvulas cardíacas, pronto. E depois alguns fatores que não são tão diretos, mas que também podem ter uma relação, nomeadamente a diabetes, porque pode danificar as artérias ao longo dos anos e, portanto, causar maioritariamente um aumento da pressão arterial. Os níveis muito elevados de colesterol, porque podem levar a uma maior acumulação nas placas e nas artérias, e isso vai também aumentar a pressão. A ingestão insuficiente de potássio, por exemplo, uma alimentação que seja muito pobre em legumes e fruta, tende a ter aqui um maior desequilíbrio nos níveis de sódio e, portanto, aumentar a tensão. E depois a baixa ingestão de cálcio e de magnésio, que são minerais que naturalmente vão ajudar à regulação da pressão arterial. E, portanto, a combinação, muitas vezes, destes fatores, um excesso de peso, muitas vezes, se for excesso de peso e obesidade, já está associado, às vezes, aqui a um aumento de colesterol e também a questão da diabetes, às vezes isso tudo também combinado com alguma medicação que a pessoa faz, portanto, e até eventualmente uma tendência genética. Isto é quase uma sentença, uma cruz que nos é colocada em cima se nós não tivermos esses cuidados, não é? Depois, se tivermos muito stress, se formos mais sedentários, nós sabemos quais é que são, quase à partida, aquelas pessoas que estão em maior risco de AVCs, infartos, etc., que são muitas vezes pessoas que têm estes fatores todos. Às vezes as pessoas nem têm estes fatores e têm esses problemas na mesma, portanto, imaginem se tiverem, é quase uma bombinha relógio. Então, quais é que são os alimentos que mais contribuem para o aumento da pressão arterial? Portanto, temos naturalmente os alimentos ricos em sódio, como estávamos a falar, portanto o sal de mesa que nós usamos para cozinhar, mas maioritariamente o sal que nós ingerimos no nosso dia-a-dia vem quase todo de alimentos que já estão embalados. Os alimentos enlatados, às vezes até refeições já prontas, vegetais que estão naqueles mixes, por exemplo, congelados, mas que já têm, por exemplo, já foram pré-fritos, douradinhos, croquetes, etc., que muitas vezes compramos para simplificar a nossa alimentação no dia-a-dia, misturas de hambúrgueres, as próprias granolas muitas vezes têm sal adicionado, depois aqueles alimentos como os mais óbvios, não é? O presunto, o fiambre, etc., os produtos de charcutaria, as próprias barras de cereais muitas vezes têm açúcar adicionado, as bolachas têm quase sempre, depois o próprio pão, não é? Também podemos ir vendo, embora o pão seja tabelado em termos de níveis máximos por 100 gramas, portanto, nós temos aqui muitas coisas. Já para não falar depois de bacon, salsichas, linguiças, batatas fritas, aqueles snacks mais salgadinhos, as pipocas, que podem ter também. Os queijos têm teores de sal elevadíssimos, não é? Então, se nós consumirmos, mesmo que seja um queijo fresco ou um requeijão, temos que procurar um teor de sal mais baixo, mas nos queijos fatiados é impressionante, há uns que são altamente salgados. Os próprios molhos e condimentos que nós usamos, por exemplo, o molho de soja tem imenso sal, ketchup, maionese, etc., também têm muito. Os caldos já prontos, que muitas vezes usamos para temperar os alimentos, acabam também por ter esse sal. Então, tudo isto são os alimentos que mais diretamente nós atribuímos ao risco de hipertensão, porque naturalmente contêm muito sal adicionado, naturalmente presente, não é? Depois temos os alimentos que são muito ricos também em gorduras, sobretudo em gorduras saturadas e gorduras trans, como é o caso das carnes vermelhas e de todos estes alimentos que estávamos a falar derivados, não é? Salsichas, bacon, presunto, fiambres, etc. Os lacticínios gordos, ou seja, o leite gordo, a manteiga, as natas, queijos mais curados, que tenham mais gordura e que naturalmente têm mais esta gordura saturada. Os alimentos que estão fritos ou pré-fritos, e aqui vamos desde aqueles que são fritos no momento, àqueles que agora muitas vezes as pessoas até compram um air fryer, mas depois compram já feitos, aqueles croquetes, batatas fritas, etc. Aquilo já foi pré-frito e só colocam no air fryer, ou seja, aquilo não é não ser frito, mesmo quando nós os fazemos no forno, não é? Eles foram pré-fritos, portanto já tem esta questão da adição de gordura. Se nós queremos esse género de alimentos, temos que procurar as alternativas que se calhar estão só marinadas ou temperadas e ultra congeladas, mas que ainda não foram fritas, ok? Aí é muito importante ter atenção.
Depois, bolos, biscoitos, croissants, produtos que tenham as massas folhadas, quebradas, etc., que naturalmente vão ser alimentos que têm muita gordura, sobretudo gordura saturada. As próprias margarinas e os cremes vegetais, devemos ter atenção, não é? Mais vale às vezes usar manteiga e assumir que só pomos a manteiga nas torradas e depois, para tudo o resto, usarmos o azeite, que acaba por ser mais equilibrado. Depois, menos óbvio, alimentos que também contribuem para a hipertensão. Alimentos ricos em açúcar. Nós muitas vezes não associamos, mas é verdade. Os refrigerantes, as bebidas açucaradas, os sumos, os doces, sobremesas, bolos, biscoitos, doces, os gelados, as próprias barras de cereais ou os cereais, as misturas de cereais de pequeno almoço, contêm muito açúcar e também podem ser aqui um fator de risco. E depois, os alimentos ultraprocessados mais óbvios, as ditas fast foods, não é? Que realmente são enriquecidos com um teor de sal maior para serem intensificadores de sabor e terem aquele fator vício, não é? Que acontece muito também associado aqui aos produtos fritos. E depois as bebidas alcoólicas, como diziam, o consumo excessivo do álcool é um grande fator de risco para aumento de hipertensão. Portanto, beber grandes quantidades de bebidas alcoólicas pode realmente levar a um aumento da pressão arterial. Então, mas às vezes perguntam-me assim, mas Mafalda, mas porquê que o açúcar vai aumentar a pressão arterial? Os alimentos ricos em açúcar podem fazê-lo por mecanismos um bocadinho mais indiretos. Mas porquê? Primeiro, porque normalmente são muito associados a calorias ditas vazias, não é? Então, são alimentos ou bebidas açucarados que são ricos em calorias, mas que não têm fibras, não têm antioxidantes, outros tipos de nutrientes, proteínas, etc., que nos vão ajudar a manter aqui um peso saudável e um fator de saciedade. Portanto, se nós comermos mais, também vamos ter um risco mais aumentado. Depois, também vão levar a uma maior tendência para inflamação. Um consumo de açúcar muito exacerbado leva a células geralmente mais inflamadas e essa inflamação também leva a que depois nós possamos estar em maior risco de pressão arterial. Depois temos a questão da resistência à insulina, não é? Há um consumo excessivo de açúcar que pode levar a uma resistência à insulina, a uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, e esta resistência à insulina está geralmente associada a uma síndrome metabólica que inclui a hipertensão, níveis elevados de açúcar no sangue, portanto às vezes até uma diabetes tipo 2 ou uma pré-diabetes, excesso de gordura abdominal, níveis muito exacerbados de colesterol. Portanto, é todo um conjunto de sintomas que nós vamos, no fundo, agregando a tal síndrome metabólica que pode levar a esse efeito. Depois temos a questão da disfunção endotelial. Tem um nome um bocadinho estranho, mas é porque o consumo excessivo de açúcar pode danificar o chamado endotélio, que é uma camada interna das artérias e vai prejudicar a capacidade delas relaxarem e contraírem adequadamente. E esta questão vai levar a uma inflamação mais crónica, vai contribuindo para esta disfunção endotelial e as artérias tornam-se mais rígidas. Se tornarem mais rígidas, também vão promover aqui um bocadinho mais este aumento da pressão e da tensão arterial. Depois temos o aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Portanto, o consumo elevado de açúcar pode estimular o nosso sistema nervoso simpático em demasia e vai basicamente regular aqui a nossa resposta de fight or flight, não é? Aquela coisa da fuga ou da luta. E isto vai aumentar a frequência cardíaca e a vasoconstrição, que é aquele estreitamento dos nossos vasos sanguíneos, que vai levar à pressão arterial. Depois temos efeitos também nos rins, porque o excesso de açúcar pode levar a afetar aqui a nossa função renal, ou seja, vai levar à retenção de sódio. E a retenção de sódio vai aumentar o volume de sangue e vai resultar em maior pressão arterial. E com o tempo, o alto consumo de açúcar também pode levar a danos no rim, prejudicando a capacidade dos nossos rins regularem esta pressão arterial e também a tensão renal. Depois temos a questão dos triglicéridos, porque geralmente um elevado consumo de açúcar vai levar a um aumento do nível de triglicéridos no nosso organismo, que vai colocar-nos em maior risco cardiovascular, porque eles estão associados a um maior risco de doenças cardiovasculares, não só ao colesterol aumentado, mas também à hipertensão. E depois temos também a resistência à leptina. O açúcar pode levar à resistência à leptina, que é uma hormona que regula a fome e o nosso metabolismo de forma geral, e isto pode contribuir para ganho de peso e para o aumento da pressão arterial. Depois temos a questão do excesso da frutose. O metabolismo da frutose, que é um componente do açúcar de mesa, é metabolizada no fígado, onde ela pode promover também a produção de ácido úrico. E o ácido úrico em excesso está associado à hipertensão, porque pode causar também disfunção de células endoteliais e a constrição dos vasos sanguíneos. Portanto,
Quando falamos de hipertensão, não devemos preocupar-nos apenas com sal, mas é também pensarmos no açúcar. Indiretamente, o açúcar tem um impacto enorme na nossa pressão arterial e, portanto, como veem, não tem só a ver com fome emocional e ganho de peso, mas também efeitos muito exacerbados no nosso organismo. Depois há outra questão, que é o álcool, não é? Às vezes quando eu falo da questão do álcool e do tabaco, às vezes as pessoas também perguntam, mas porquê que o álcool me vai causar aumento da tensão arterial? Bom, da mesma forma que o açúcar indiretamente vai causar isto, o álcool também. Então, o álcool também ativa o nosso sistema nervoso simpático, portanto vai levar a um aumento desta atividade de resposta de luta ou de fuga, que vai levar a um aumento da frequência cardíaca e à constrição dos vasos sanguíneos e, portanto, vai resultar num aumento da pressão arterial. Também há efeitos hormonais, porque o consumo de álcool pode aumentar a libertação das hormonas associadas ao stress, portanto a adrenalina, a noradrenalina, até mesmo o cortisol, que pode levar a aumento da tensão arterial. E o álcool pode interferir com a regulação das hormonas como a renina, a aldosterona e a vasopressina, que são hormonas antidiuréticas que nós produzimos aqui mais a nível renal, e vão levar a uma maior retenção de líquidos e isso vai levar a um maior aumento do volume do sangue, o que leva a um aumento da tensão arterial. Depois temos também outros efeitos indiretos no nosso sistema, como o consumo crónico de álcool poder danificar, mais uma vez, o endotélio, que é a camada interna dos nossos vasos sanguíneos, e isso também nos levar aqui a um aumento da pressão arterial. A rigidez das artérias, que é causada pela inflamação que o álcool nos causa. A própria retenção de água, que normalmente quando nós consumimos muito álcool também tendemos a precisar de reter mais água para conseguirmos metabolizar esse álcool. O álcool também provoca, tal como o açúcar, um aumento dos triglicéridos, o que nos vai causar em maior risco cardiovascular pela parte de colesterol e também de tendência para aumentar a tensão. O álcool em excesso também leva a resistência à insulina e obviamente todos estes fatores, seja pelo álcool, seja pelo açúcar, porém indiretos, são de facto muito óbvios, muito graves nesta questão. E não estamos a falar de uma pessoa que bebe um copo de vinho pontualmente, ao fim de semana, que vai ter um maior risco de hipertensão. Se for uma pessoa que bebe ao fim de semana, mas bebe de sexta a domingo, várias vezes nas refeições, portanto, se calhar nas refeições principais todas, desde o jantar de sexta até o jantar de domingo, se calhar já vai ter um risco muito mais acrescido. E lembre-se, não é um risco de desenvolver hipertensão aos 30, é um risco de desenvolver a hipertensão, se calhar, então, a partir dos 50 e depois dela nos acompanhar, e depois temos que fazer aqui a questão da gestão da medicação, etc., para perceber qual é que é o risco-benefício. Então, de facto, nós temos aqui fatores óbvios e menos óbvios, não é? Os fatores menos óbvios associados aqui a álcool e açúcar, muitas vezes eu tenho pessoas em consulta que são pessoas com uma alimentação super saudável, super equilibrada, mas têm uma grande dependência dos doces, é onde sentem que falham mais, pois ao fim de semana gostam de beber um copo de vinho. Ok, não tem mal nenhum, porque é assim uma coisa pontual. Certo, mas estamos a colocar-nos noutros riscos cardiovasculares menos óbvios, que a pessoa se calhar vai só medindo de vez em quando. Atenção, até costuma ser uma coisa que não medimos com tanta frequência, não é? Porque nas análises faz mais um padrão de colesterol, etc. E que de facto nos pode deixar aqui num risco maior. Então, que estratégias é que nós podemos usar, além de diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de açúcar e de facto, retirarmos do nosso dia-a-dia os alimentos processados ou diminuirmos, não digo retirarmos, mas diminuirmos muito o seu uso. Temos realmente as estratégias mais diretas e que se fala muito associada à hipertensão, que são aqueles que nos ajudam a diminuir a quantidade de sal que nós colocamos na comida diretamente. Portanto, usarmos ervas aromáticas, idealmente eu costumo sugerir as ervas frescas, porque dão muito mais sabor, muito mais intensificado, mas as ervas desidratadas também serviriam. E depois as especiarias, pimenta, tempera sempre bastante, as próprias, as paprikas, as curcumas, eu acho que até mesmo o gengibre ajuda bastante a intensificar o sabor. E isso ajuda muito. E depois, uma outra dica que eu costumo dar muitas vezes é de nós no saleiro, em vez de colocarmos só sal, podemos colocar misturas. Termos vários saleiros pequeninos, por exemplo, uns que têm sal e orégãos, outros que têm sal e curcuma, outros que se calhar têm sal e pimenta, ou sal, pimenta e curcuma. E nós podemos ter estas misturas e colocamos metade sal, metade erva aromática ou especiaria. E quando vamos tirar o nosso exercício em termos de quantidade, como não conseguimos logo gerir muito bem, é colocarmos exatamente a mesma quantidade que colocaríamos se fosse só sal. Então isto pode ser uma estratégia interessante.
Depois, usarmos mais vezes o alho e a cebola, embora sejam alimentos que possam fermentar. Portanto, há pessoas que sentem assim um bocadinho mais de gases ou que ficam um bocadinho mais desconfortáveis. Sabemos que o alho e a cebola têm esse efeito. Eu normalmente não aconselho o alho em pó, embora seja assim um tempero muito interessante e que as pessoas sentem logo, isto intensifica-me logo aqui um sabor de uns bifes ou assim. O alho em pó normalmente não se dissolve muito bem, portanto, para pessoas que tenham um intestino muito sensível, que sintam a barriga muito inchada, não é muito aconselhado. Mas se calhar usarmos o alho fresco, que liberta aqueles óleos, mesmo a cebola em pequenas quantidades, conseguimos intensificar mais o sabor. É como nas ervas aromáticas, mais valem frescas porque o sabor será bastante mais intenso, usamos menos quantidade e acaba logo por ajudar bastante. Depois usarmos o limão e o vinagre. São intensificadores de sabor, muito interessantes também, têm ácidos naturais. O ácido acético presente tanto no limão como no vinagre tem aquela questão de nos ajudar a reduzir o impacto glicémico da refeição. Se não sabe do que é que eu estou a falar, vá ouvir o episódio do podcast que se chama Como Perder Peso a Comer o Mesmo, em que eu falo um bocadinho sobre esse impacto. De facto é muito interessante aquilo que nós conseguimos modificar aqui a nível de metabolização dos açúcares e impacto glicémico quando fazemos isto. E depois os próprios alimentos fermentados, como o chucrute, um sauerkraut, mesmo os pickles, que vão dar ali um sabor mais ácido, que parece um pouco mais salgado, porque eles também são conservados em sal, e que nós conseguimos, dessa forma, reduzir o teor de sal que usamos. Eu muitas vezes também gosto de cozinhar com o molho de soja, estamos a falar aqui de marinadas com limão e vinagre, mas às vezes gosto de usar só o molho de soja, acho que faz um efeito muito interessante e, usando o molho, damos sabor de uma outra forma sem ter que juntar tanto sal, embora ele tenha lá o sal, não é? Mas menos quantidade, e isso também é muito interessante. Fazemos os nossos próprios caldos. Acho também é uma técnica super interessante se comprar, por exemplo, um frango inteiro, depois dele ser assado, por exemplo, cozer um pouco aqueles ossos, ou então aproveitar os ossos do pescoço, das patas, etc., as cartilagens, para fazer um caldo e depois desse caldo, por exemplo, consumir o próprio caldo de ossos, que já vai ajudar imenso, tem ali minerais muito bons, ou então usar, por exemplo, para fazer um risoto, para dar no fundo aqui um bocadinho mais de sabor, sem precisar de usar tanto o intensificador de sabor, que é no fundo o efeito do sal. Acho que essa é uma estratégia muito interessante. E depois, cozinhar mais em casa, eu acho que também é uma estratégia muito interessante, e fazer técnicas que ajudem a evitar usar tanto sal. Por exemplo, quando eu faço estofados, muitas vezes não adiciono gordura. É logo uma técnica. Aproveita a gordura que está presente na carne, no peixe, eu acho que isso já ajuda muito. E quando fazemos os estofados, também temos um potencial de sabor muito mais concentrado, porque são coisas que normalmente cozinham mais lentamente. E aqui podemos usar menos sal ou adicionar o sal, uma quantidade mais pequenina no início, e depois no fim retificamos, porque muitas vezes o sabor é intensificado pelo tempo de cozedura e pelos líquidos se evaporarem, por ser uma técnica que promove ali uma cozedura lenta, mas a água, como evapora, fica tudo mais concentrado. Então nós também conseguimos trabalhar um bocadinho os sabores aí e usar, se calhar, outras coisas que podem ir libertando um sabor mais concentrado, como é o caso do gengibre, as malaguetas, e isso pode ajudar muito também. Outra coisa importante é, ao comprar, olhar bem para os rótulos. Sabemos que teores de sal, olhando para a tabela nutricional, teores de sal acima de 1,5 gramas por 100 gramas já é considerado um alto teor de sal, e isto acontece muito em produtos de charcutaria ou produtos, lá está, como as batatas fritas, e assim, que são produtos naturalmente e considerados obviamente salgados, mas podemos também procurar em tudo o resto. Refeições que às vezes compramos já prontas, esta questão dos legumes que estava a dizer, às vezes já preparados, ou as batatas, ou o esparregado, aquelas coisas que às vezes nós compramos em SOS, mas depois quando damos por nós estamos a consumir em alta quantidade. E, portanto, esses alimentos mais processados que nós acabamos por notar que têm um bocadinho mais de quantidade, às vezes não chega a 1,5 gramas por 100 gramas, mas se calhar são 1,3 ou 1,4 e, portanto, já são quantidades muito exacerbadas. É importante realmente ter esse cuidado. Acho que é também importante, quando nós temperamos, usarmos o sal com moderação, e às vezes fazermos coisas como habituarmos a temperar só no fim, quando as coisas já estão praticamente cozinhadas, pode ser interessante, ou usarmos alguns substitutos de sal. E aqui vêm sempre perguntas engraçadas sobre esta questão dos substitutos. O sal rosa ou o sal preto, o sal dos Himalaias são mais interessantes. Muitas vezes não são tão interessantes, é como a questão do açúcar. Se eu usar mel ou açúcar de coco ou um açúcar de demerara, o açúcar até pode ser um bocadinho mais integral,
mas na verdade ele vai ter as mesmas calorias praticamente, vai ter um impacto no meu organismo exatamente igual, é sempre açúcar. Com o sal é igual, seja um sal branco, rosa ou preto, normalmente o impacto no nosso organismo é exatamente igual, a não ser que eu use de facto menos quantidade, não é? E aí, pronto, ok, estou a usar menos quantidade, o impacto é menor pela quantidade, mas o alimento em si é praticamente igual. É só por dizer que, ok, tem umas cores diferentes, às vezes é rica em X minerais, mas para eu tirar partido daqueles minerais eu teria que consumir uma quantidade muito grande de sal. Portanto, nem sempre usar um sal dos Himalaias ou um sal negro, etc., tem grande interesse. Eu acho que em Portugal é muito mais interessante nós usarmos um sal por aquilo que é local aqui, que é o nosso sal marinho, faz muito mais sentido, mas de facto existem outras alternativas. Nós temos sais de potássio, como é o caso de um produto que se chama o Low Salt, eu acho que ele é patenteado e tudo, portanto espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe, mas são basicamente sais de potássio que substituem o sódio por potássio, portanto salgam na mesma, mas não têm aquele efeito do uso de sal. Deve ser usado por cautela por pessoas que tenham problemas renais por causa da questão do potássio, e também temos o sal Lite, que combina o cloreto de sódio com o cloreto de potássio e portanto reduz aqui um bocadinho o teor para metade. Depois, ervas naturalmente ricas em sal, como é o caso da salicórnia, pode substituir muito bem o sal no caso das saladas ou alimentos mais crus, porque a salicórnia é uma alga marinha, portanto é como quando comemos marisco, muitas vezes nem precisamos temperar, não é? Porque já é naturalmente salgado. E usarmos também a flor de sal, porque a flor de sal não vai salgar tão bem. Portanto, no fundo, enquanto que o sal grosso é assim um bocadinho mais robusto e é usado sobretudo para temperar e para salgar durante o processo de confecção, geralmente a flor de sal nós colocamos no fim, até porque ela não se dissolve muito bem e vai temperar mais. Portanto, se nós usarmos esta técnica de usar muito pouco sal grosso na cozedura e depois quisermos no fim retificarmos com um bocadinho de flor de sal, conseguimos diminuir a quantidade, a percepção do sabor salgado é maior porque a flor de sal não se dissolve e portanto nós sentimos os alimentos mais apurados, são mais interessantes. E quais é que são então os alimentos que podem ajudar a baixar a tensão arterial? Normalmente os vegetais de folha mais verde, os espinafres, as couves, no geral, os brócolos, porque são ricos em potássio, magnésio e cálcio, que são aqui tão importantes. A própria alface e a rúcula, porque têm muita água e muito potássio, e podem ajudar a reduzir bastante aqui a pressão sobre os vasos sanguíneos. A beterraba, que é assim daqueles alimentos que nem toda a gente gosta, mas a beterraba pode ajudar bastante. Ela tem nitratos que podem ajudar a dilatar um bocadinho os nossos vasos sanguíneos e, portanto, a reduzir a pressão arterial. Idealmente deve ser consumida crua, mas também, por exemplo, eu gosto muito de cozê-la e colocar em batidos com frutos vermelhos, também fica muito agradável. Frutas como a banana tem imenso potássio, portanto pode ajudar realmente aqui a reduzir este impacto do sódio. A melancia e o pêssego contêm uma substância chamada citrulina, que é um aminoácido que também pode ajudar a baixar a pressão. Bagas, no fundo, as amoras, os mirtilos, que contêm antioxidantes e que são associados aqui a menor risco de hipertensão. Depois, cereais assim mais integrais, como é o caso da aveia. Atenção, eu faço sempre a ressalva, quando falamos de aveia são os flocos de aveia grossos, ou que se chamam integrais, ou a farinha de aveia integral, é muito importante falar disto, a mesma coisa com a espelta, que normalmente contém aqui fibras mais solúveis que ajudam a reduzir a pressão arterial, e o arroz integral, a quinoa, a cevada, que também são boas alternativas. Os peixes mais ricos em ômega 3, como a sardinha, a cavala, o salmão, o atum, que vão ter efeitos anti-inflamatórios e que, portanto, vão aqui ajudar bastante a reduzir a pressão arterial e que nós consumimos pouco, embora vivamos num país muito perto do mar, tem muita zona costeira, não é? As sementes e as nozes também pela questão da ômega 3, mas é importante ressalvar quando falamos disto, estamos a falar daqueles que contêm mais, portanto, as amêndoas, as nozes, as sementes de linhaça e as da abóbora seriam assim as que eu ressaltaria mais para este caso. O abacate também é interessante porque é muito rico em potássio e, portanto, também vai ajudar e tem algum ômega 3, pode ajudar. E depois o chocolate negro, quanto mais cacau melhor, já sabem, mas que como tem muitos flavonoides, e antioxidantes, ele pode realmente ajudar aqui a baixar a pressão arterial. Também o próprio chá verde, pela presença das catequinas, que são os antioxidantes que têm aqueles benefícios todos associados ao chá verde, pode ajudar. E o próprio azeite, que acaba por ter gordura monoinsaturada e que ajuda também bastante a diminuir a pressão cardiovascular de uma forma geral.
E quais é que são os melhores chás? Também me perguntam muito. Quais é que são os melhores chás para reduzir a pressão arterial? Então, chá verde, claro, como estávamos aqui a falar, por causa dos seus antioxidantes. Nestes casos eu até costumo sugerir o chá matcha. Depois o chá de hibisco, porque tem compostos bioativos, como é o caso das antocianinas e dos polifenóis, que vão ter efeitos vasodilatadores. O chá de folha de oliveira, que não é assim muito comum de se falar, mas que realmente a folha de oliveira tem um composto chamado oleorupeína, que vai possuir propriedades que são antioxidantes e anti-inflamatórias. Tem oliveiras perto, aproveitem-nas para fazer chá. É um bocadinho como as cerejas. Quando as pessoas têm cerejas, eu costumo sempre sugerir para guardarem os pauzinhos, porque os pés de cereja, que são os pauzinhos desidratados, fazem um chá altamente diurético, que não reduz muito a tensão arterial, então acaba por ser bom para quem tem a tensão baixa e tem retenção de líquidos, que pode ajudar. O chá de dente-leão, por outro lado, também ajuda muito porque tem propriedades diuréticas suaves e que ajuda a reduzir a tensão arterial, acho também muito interessante. A cavalinha, essa sim que é muito associada à retenção de líquidos e que eu nem sempre recomendo quando são pessoas com hipotensão, mas em pessoas que têm tensão alta, a cavalinha realmente ajuda, tem o efeito diurético e ajuda a reduzir a pressão arterial. O próprio chá de gengibre também, por ser anti-inflamatório, por ter aqui compostos como o gingerol, que ajudam a reduzir esta pressão. Agora, uma coisa importante, este gingerol e outros compostos dissolvem-se no vapor. Então, quando fazem chá com gengibre fresco, tapem, deixem ali durante 5 minutos e depois já podem retirar e consumir. Se deixarmos ao ar, muitos dos compostos vão ser dissolvidos no vapor e, portanto, não estamos a tirar o máximo partido das suas propriedades. Depois temos o chá de alcaçuz, que também é muito interessante, porque ele ajuda muito a reduzir os níveis de cortisol e, portanto, pode ajudar aqui. E misturas, por exemplo, valeriana, camomila, que vão ajudar a relaxar, acabam sempre por ser também muito interessantes para reduzir a pressão arterial. Então, e quais é que seriam assim, os melhores suplementos para lidar com a hipertensão arterial? Às vezes também fazem esta pergunta. Normalmente eu seleciono a coenzima Q10, embora o ômega 3, como vimos nos alimentos, e suplementado também é muito interessante, mas a coenzima Q10 atua realmente como um antioxidante que pode ajudar a melhorar a saúde dos vasos sanguíneos. Ela é muito associada para problemas cardiovasculares, para a própria energia, para uma sensação de energia solar, portanto nós podemos atuar aqui. E estamos a falar de doses recomendadas entre 100 e 200 mg por dia. Atenção, quando comprar, para estar mais ou menos dentro destes valores. Os ácidos gordos ômega 3, para os quais eu chamo a atenção que devem procurar realmente, normalmente as dosagens variam muito, mas o que devem procurar é que seja idealmente de origem marinha. Se não puder ser de peixe, por terem uma alimentação que seja mais vegana, podem procurar de algas, embora de peixe é sempre geralmente mais bem captado, mais bem absorvido pelo nosso organismo. E devem procurar um que tenha uma proporção de 2 EPA para 1 DHA. Normalmente vem, imaginem, vamos falar assim de números estranhos, mas 200 EPA para 100 DHA. Isto seria o equivalente em termos de 2 para 1, ok? Depois, temos também o magnésio, que ajuda muito. O magnésio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e, portanto, vai ter aqui um efeito interessante na redução da pressão arterial, assim um bocadinho mais indireto. O potássio, embora suplementos de potássio nem sempre sejam assim muito encontrados isoladamente, e devemos ter atenção só se vermos se não há aqui nenhum risco a nível renal, mas o potássio, de facto, pode ser interessante e ajuda a equilibrar aqui os níveis de sódio no corpo. Suplementos também como a L-arginina também pode ajudar, porque ela vai dilatar os vasos sanguíneos, e a L-arginina estamos a falar de 2 a 3 gramas por dia, não mais do que isso. O alho também é interessante, 600 a 1200 miligramas por dia de alho. Às vezes parece estranho a pessoa estar a tomar suplementos de alho, mas ele realmente tem propriedades vasodilatadoras que ajudam a reduzir a pressão arterial. Só não aconselho para pessoas que possam ter problemas gastrointestinais, porque é a tal questão que explicava, o alho pode ser um bocadinho mais fermentativo, tem uma fibra que as bactérias mais fermentadoras do nosso intestino adoram e, portanto, pode causar um bocadinho de distensão, mais gases. Portanto, em pessoas muito sensíveis não aconselhava aqui o alho. Qualquer um dos outros dava, menos o alho. E depois a vitamina D, que ajuda bastante na regulação da nossa pressão arterial, na produção hormonal, na redução da produção de cortisol, no equilíbrio dos nossos níveis hormonais de uma forma geral e que, portanto, pode ajudar. Em relação às dosagens aqui, depende muito de pessoa para pessoa. Nós temos dosagens equivalentes à dose diária recomendada e depois temos dosagens mais altas, terapêuticas, que podem ir às 10.000 unidades por dia, que já é uma dose muito, muito alta. E que depende muito de caso para caso. Depois é preciso avaliar a saúde como um todo. Se a pessoa tem outros problemas de saúde ou não, se faz sentido, se tem altos níveis de inflamação, vamos analisando e percebendo se adequa ou não. Mas de uma forma geral, falando de hipertensão, acho que o importante realmente é desmistificarmos que
quando falamos de hipertensão, a nossa prioridade a nível da alimentação não é o sal que nós colocamos nos alimentos ou o sal que vem de fora, de outros alimentos embalados e processados que nós já consumimos. O açúcar e o álcool são dois fatores muito importantes para o aumento da tensão arterial, portanto não são só associados à diabetes ou à cirrose, são de facto dois fatores de risco não só para a inflamação, mas também para a hipertensão arterial e portanto a saúde cardiovascular é muito impactada por estes dois e quando são pessoas que têm uma alimentação muito saudável, mas são muito viciadas em açúcar, devem ter cuidado. Okay? O exercício físico é das coisas que mais ajuda a reduzir a pressão arterial, mas também uma boa gestão de stress e uma boa qualidade do sono são importantes. Então, quando falamos em tensão, tal como falei no episódio do colesterol, nós temos vários fatores. O estilo de vida e o nosso corpo funciona assim com tudo interligado, portanto, o nosso estilo de vida vai ter impacto em várias coisas, é quase como se fosse um dominó. Quando uma peça começa a cair, muitas delas podem começar a cair também, nós temos de ter capacidade para travar esse efeito e para estarmos sempre atentos e perceber, ok, pode ser uma fase em que eu estou a ter menos cuidado, mas tem que ser uma fase que não convém durar 6 meses, 1 ano ou mais do que isso, não é? Convém irmos tentando a perceber-nos e cuidarmos de nós um bocadinho todos os dias. Obrigada e até para a semana.